Estaremos cada vez mais próximos, meus irmãos. Cada dia, cada manhã, há uma nova oportunidade para cada um de nós. Êxodo 3, meus queridos. Ô glória, vamos então para a palavra. Vamos então para a palavra, aquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje, o que Deus quer, o que Deus quer revelar para mim e para você no dia de hoje. Então pega aí a sua Bíblia, acompanha aqui versículo por versículo, vou meditar no capítulo número 3, aqui quando Moisés, aqui tem um encontro com o Senhor e Deus fala com Moisés através da sarça ardente. Então hoje eu vou usar o nosso título de hoje. Vamos usar aqui o título de hoje. Essa semana eu ando meditando nessa palavra e eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês Êxodo 3, quando Moisés aqui, ele está ali de repente, fora do propósito de Deus, afastado do propósito de Deus, e Deus fala com ele através daquela sarça, ou seja, uma árvore pegando fogo ali e aquela sarça não se apagava. E aí tem um encontro ali de Moisés, onde o Senhor chama Moisés de volta para o centro do propósito. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre propósito, sobre se nós estamos andando alinhados com Deus ou se nós estamos aí, peraí, vou dar uma descansada, vou dar uma relaxada por aí, vou ver o que acontece aí no futuro, não é assim? Vou ver o que acontece amanhã. Então, meus queridos, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas, a palavra do Senhor vai dizer, vamos meditar aqui do verso 1 ao verso 10. Vamos meditar aqui do verso 1 ao verso 10. Aqui neste encontro aqui, dramático aqui, com Deus dos patriarcas. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E também aqui também Moisés e daí por diante. Irmãos, as coisas que Deus realmente tem para a minha vida e para a sua vida. Então é através dessa palavra que o Senhor vai falar conosco hoje. Deus vai falar conosco hoje de uma forma muito especial. Amém? Então, preste atenção nesse texto. Eu não vou meditar até o 22, vou meditar só até uma parte aqui, até o verso 10, até o verso 9. Mas aí depois nós vamos aqui dar uma esticadinha no texto aqui, daquilo que Deus realmente quer falar conosco. Amém? Então, abre o seu coração, prepara a sua mente, destrava a sua mente, tira as preocupações de tudo aquilo que toma seu tempo aí agora, daquilo que Deus vai falar conosco. Então a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, a partir do verso 1, capítulo 3 do Êxodo. Então diz assim, Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. E Moisés viu que aquele espinheiro, na minha versão atualizada, mas pode ser em sua outra versão aí, sarça. Aqui estou pegando aqui na outra versão tradicional, está também aqui como a sarça. Não se consumia. Nessa versão atualizada diz que a sarça, ou seja, o espinheiro, viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava, então o fogo não se apagava. Então pensou, que coisa esquisita, ele falou, Moisés, por que será que esse espinheiro não se queima? Vou chamar mais, ou seja, vou chegar mais um pouquinho mais perto, vou chegar um pouquinho mais perto. Moisés ficou aqui curioso, falou, vou chegar mais perto para mim tentar entender o que está acontecendo naquela árvore pegando fogo. E aí ele foi para perto para ver. E quando o Senhor, no verso 4, o Senhor Deus, viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui. O Senhor falando com Moisés, aleluia, Senhor. Estou aqui, e respondeu Moisés no verso 5, e disse Deus, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está
é um lugar sagrado, Moisés. O Senhor está falando. E Deus continuou no verso 6. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o seu rosto. Cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto que o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. No verso 8 diz: por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para levá-lo do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, aonde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os aveus e os jebuseus. De fato, verso 9, de fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. E no verso 10 também, vou meditar até o verso 10. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, Moisés, vou fazer aqui um pouquinho a nossa introdução seguinte. Moisés, homem escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Porém, o processo de Moisés, se nós voltarmos um pouquinho, meus amados, um pouquinho na história de Moisés, aqui nos capítulos anteriores do Êxodo, Moisés nasceu ali no momento de opressão, que o faraó tentou matar todas as crianças homens. Porque existia o quê? Uma promessa que viria o libertador de Israel para libertar o povo de Deus lá do Egito. Deus enviaria, escolheria um homem para ser o libertador do povo de Israel. E esse homem era Moisés. E aí o que acontece? O faraó pensou, quer saber? Vamos dar um basta nisso já. Aí mandou jogar ali no rio, meus irmãos. Mandou jogar ali no rio as crianças, né? Mandou matar todos eles. Ou seja, o faraó quer saber? Vamos jogar para os crocodilos aí, vamos matar tudo esse libertador. Foi mais ou menos parecido com Herodes quando Jesus Cristo quando ele veio a este mundo. Então, no capítulo 2 aqui, o nascimento de Moisés. Aqui começa o que é a história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Daqui até o final do livro de Deuteronômio, meus amados. Deuteronômio. Em Deuteronômio 34, verso 1 ao verso 8. Moisés será a figura dominante da história do povo de Israel. Ou seja, um homem e uma mulher da tribo de Levi. Ou seja, casaram e ficou grávida, deu ali à luz o menino aqui no capítulo 2, e viu que o menino era muito bonito. Então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco e tampou os buracos com bertume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre o junco, na beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Veja aqui o propósito de Deus já na vida de um escolhido. Presta atenção. Então, aqui acontece o que? A filha do rei, né, a filha do faraó, foi até o rio e estava ali tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente viu o cesto no meio, na moita de junco, e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. E a princesa abriu a cesta e viu o bebê, chorando, e ficou com muita pena, e dele disse: este é o menino israelita? Então a irmã da criança perguntou à princesa: que quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a cria e criar esta criança para a senhora? No verso 8 de vá, respondeu a princesa. E aí aqui o que acontece? Aquele, meus amados, que era chamado, de repente, foi jogado no rio. E o rio Nilo tem crocodilos gigantes. Quem conhece ali, digamos, no Discovery, né, no Animal Planet, tem uma série lá
em uma série de canais que fazem esse tipo de documentário, vê que os crocodilos do Nilo são crocodilos gigantes. Então, o que acontece? Aquilo que antes já era sofrimento, está aqui no capítulo 1, né? Aqui no capítulo 1, ou seja, o sofrimento dos israelitas no Egito. Aqui o livro do Êxodo vai aqui continuar a história dos israelitas no Egito a partir da chegada do filho de Jacó ao Egito. Está lá em Gênesis 46, aqui do verso 8 ao verso 27. E aqui, meus amados, num breve resumo aqui, o autor aqui ele conta, os israelitas se tornaram cada vez mais numerosos e poderosos. Isso aqui, muitos anos depois, mudou o faraó. Ou seja, morreu José, e aí mudou o faraó, e esse novo faraó viu que aquele povo era poderoso e numeroso. Então o que acontece? Olha, nós precisamos acabar com isso aí. Nós precisamos acabar com os israelitas, porque daqui a pouco eles vão tomar o Egito para eles. Presta atenção. Pensando ele desta forma, com certeza, que eles eram numerosos e poderosos, é o que diz aqui a Bíblia. Então, começa o quê? A perseguição ao povo de Israel. Então o faraó quer saber, eu vou matar, vamos aqui diminuir, vamos tornar eles escravos, e aí começou a escravização do povo de Israel. Um povo que era abençoado ali, no tempo de José, quando José partiu, já não era mais abençoado, se tornaram o quê? Escravo. E aí começa a história de Moisés. Então Moisés, ali, meus irmãos, escolhido de Deus, né? Que era escolhido para libertar o povo de Israel, se tornou o que ali também? Foi jogado no rio. Claro, tinha ali que todos teriam que morrer. Então, a filha ali, digamos ali, uma mamãe desesperada ali, né? Ficou ali escondendo por algum período de tempo, mas quando não deu mais, foi obrigada a jogar no rio, mas ela não desistiu. E aí nós vemos que aqui começa a história que a filha do faraó, a princesa, pede para levar essa criança para o palácio. Então, vamos lá. De escravos, de caçados ali, digamos ali, de caçado ali, ou seja, já era determinado ali a morte daquelas crianças, todo menino homem ali. Então, de repente, Moisés vai para o palácio. Até aí o plano original de Deus está funcionando, está tudo bem. Está tudo bem. E aí, meus queridos, chega um momento, a partir do verso de número 11, né? A partir aqui do verso número 11, e aí começa as coisas mudar. Que Deus ali tem um encontro aqui, né? Deus tem um encontro aqui com Moisés, e Deus fala para Moisés, né? Moisés perguntou a Deus no verso 11, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Então, vou retroceder mais um pouquinho. Moisés, primeiramente caçado, e aí foi lançado no rio, digamos assim. De repente, algo parecia que estava perdido, mas de repente Deus novamente traz a esperança ali, trazendo Moisés para dentro do palácio. Novamente, agora só como alguém que ia crescer, digamos assim, nos braços da filha do faraó. Então ele cresce ali como um príncipe. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés, chega um momento em que Moisés saiu do foco. Como assim? Moisés, um certo dia, a Bíblia vai dizer aqui, que um certo dia Moisés, ali, digamos, despercebido, baixou ali, digamos, a guarda, e ele percebe que um egípcio estava maltratando um israelita. E de repente, Moisés faz o quê? Moisés, ele mata um egípcio. Então, o que acontece? Moisés foge para o deserto.
E aí, meus irmãos, ficou lá, a Bíblia vai dizer aqui que Moisés ficou lá por 40 anos, no período, Moisés, ou seja, que Moisés, em 3 períodos aqui, de 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. Então, o que acontece? Moisés já atrasou o processo daquilo que Deus tinha para a sua vida. Moisés sai do centro da vontade de Deus e vai para o deserto. Moisés cometeu um crime. Moisés fez algo. Ali, digamos ali, naquele instante ali, ele de uma falta de vigilância, num momento de fraqueza, ele viu o seu povo, ou seja, os seus compatriotas, os israelitas, sendo ali judiados, eles eram escravos, e aí de repente ele foi lá e o matou, o egípcio que estava oprimindo aquele compatriota. E de repente Moisés ali percebeu que ele tinha cometido um crime. Então ele fez o quê? Com medo, com certeza, desesperado naquele momento, sem saber o que fazer, ele vai para o Egito. Ou seja, vai para o deserto. E lá ele fica esse período longo, de longos anos, aqui a Bíblia vai dizer 40 anos, ele fica esse longo período afastado do centro da vontade de Deus. Então, ele saiu o quê? Do propósito. Então, meus amados, vou pegar logo aqui um gancho aqui. Quantos de nós, nos dias de hoje, saímos do centro da vontade de Deus, saímos do propósito de Deus, porque escolhemos um caminho alternativo? Queremos tomar a decisão do nosso jeito, cometemos erros, como nós cometemos, somos falhos. Mas, queridos, nós vemos que ele demorou muito tempo. Moisés, ele foi para o deserto, e lá, o que acontece? Moisés lá conheceu o sogro, que é Jetro, lá conheceu a sua esposa, lá Moisés construiu família, e lá Moisés ficou lá no deserto, cuidando de ovelhas. Mas Moisés é um homem escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel, que estava sendo o quê? Oprimido no Egito, estava sendo escravo no Egito. E Moisés, de repente, estava o quê? Cuidando de ovelha. Mas aí, meus irmãos, de repente, um certo dia, aqui no capítulo 3, Moisés está lá, atravessa, aqui a palavra está dizendo, a Bíblia está dizendo que ele atravessa o deserto. Às vezes é necessário nós atravessar o deserto para nós termos um encontro com Deus novamente. Então Moisés ficou por longos anos, mas um certo dia Moisés tomou uma decisão em atravessar o deserto e subir ao monte. Então nós precisamos olhar, sabe aonde? Se nós queremos ter um encontro com Deus, temos que olhar para o alto. Temos que olhar para o alto, porque é do alto, como está no Salmo 121. Eleve meus olhos aos céus, e é de lá que vem o meu auxílio, o meu socorro. Então Deus habita nos céus, mas a terra também é o estrado dos seus pés. Então, meus amados, já tiro grandes lições logo no início aqui desses versículos. Moisés, de repente, um homem escolhido, de repente já não era mais escolhido, foi jogado ao rio. De repente Moisés já novamente volta para o palácio. Mas de repente Moisés comete um crime, Moisés sai de novo do propósito. Mas em tudo isso, nós temos que aprender uma grande lição com esse texto, de que a melhor forma de nós vivermos no centro da vontade de Deus é obedecer. A melhor forma de nós estarmos no centro da vontade de Deus é sempre buscar Ele, queridos, em primeiro lugar na nossa vida. A primeira coisa que nós devemos fazer é sempre buscar a Deus, para saber se nós estamos no centro da vontade dEle, para sabermos se nós estamos de acordo com a sua vontade e a sua palavra, se nós estamos, e talvez as pessoas digam, mas todos nós cometemos erros, com certeza, meus amados, cometemos erros. Mas, querido, nós temos a oportunidade de consertar isso rápido. Não podemos deixar isso por 40 anos. Porque o que acontece? Se nós deixarmos longos anos, estamos atrasando o processo da nossa vida. Aquilo que Deus tem para mim, tem para a sua vida, muitas vezes nós os atrasamos. Muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus, querendo fazer as coisas do nosso jeito. E aí o que acontece? O homem, guiado pelas suas emoções,
é como um caminhão sem freio em uma ladeira, meus amados. Ou como um trem, quando ele perde, ele sai do trilho. Ele vai fazer estrago. Então, o que acontece? Quando nós, queridos, somos guiados e direcionados pelo Espírito Santo, a tendência, meu querido, minha querida, é que nós chegamos ao objetivo. Vamos viver os propósitos de Deus, vamos desfrutar das bênçãos de Deus e vamos no caminho que leva-nos, cada um de nós, à salvação, que é através de Jesus. Através de Jesus. Ou seja, o nosso alvo é Cristo. Então, nada deste mundo pode nos impedir de nos tirarmos os olhos de Jesus. Podemos até errar, mas reconhecemos logo, imediato, que nós erramos e falar: não, Senhor, perdão, misericórdia, e eu quero voltar de novo para o centro da vontade de Deus. Então nós vamos ver que Moisés, ele ficou por um longo período, meus queridos. 80 anos foi o tempo que o Todo-Poderoso levou para preparar o servo dele, Moisés. É o que está dizendo aqui no Êxodo. 80 anos. Moisés aprendeu a ser príncipe e depois pastor de ovelha, para mais tarde arrebanhar as ovelhas do Deus Altíssimo. Então teve um tempo, teve um processo. E hoje, nos dias de hoje, nós temos também, meus amados, nós temos também algo que nós precisamos compreender: o mediatismo. O mediatismo querendo tudo para agora, tudo para hoje. E aqui nós vamos ver aqui esse processo na vida de Moisés. E ele passou 40 anos de sua vida no palácio, desfrutando do melhor de Faraó. Digamos assim, do melhor. Passou 40 anos no palácio, desfrutando aqui o melhor. E outra, dos privilégios, e outros 40 anos no deserto. Então foi 80 anos. 80 anos que Moisés esteve aí nesse processo. Entre ali 40 no palácio e mais 40 no deserto, apacentando ovelhas. E aí, meus queridos, neste lugar viveu o quê? As suas mais valiosas e intensas experiências. Moisés viveu espirituais, pois ali não havia beleza nenhuma naquele lugar. O Egito quer dizer que o Egito é trevas. Egito é um caminho afastado de Deus. O Egito é um lugar longe do centro da vontade de Deus. Então, deserto significa mundo também. Então, Moisés saiu do Egito, que o seu povo era escravo, ele no palácio, e Moisés, veja só o que acontece até no erro que nós cometemos, Deus faz de uma maldição uma bênção. Então ali aconteceu o que? O assassinato. Moisés assassinou um egípcio. De repente ele fugiu e foi para o deserto. E o deserto representa, meus irmãos, o mundo. O deserto também pode ser representado pelo mundo. Tudo que o mundo tenta nos oferecer, tudo que o mundo tenta oferecer a mim e a você, para nos afastarmos do caminho de Deus. E aqui, queridos, nesse lugar não havia beleza nenhuma. Ou seja, a vaidade, o ego e nada mais que pudesse distrair o espírito de Moisés, com certeza. Assim conheceu a Deus. Isso mostra que somente por meio de um encontro pessoal com o Senhor é que nós somos e que nós podemos nos tornar livres da escravidão. Então entenda, eu já tiro aqui já uma grande lição logo com tudo esse propósito de Moisés. Às vezes, irmãos, nós vamos tomando decisões erradas na nossa vida. Às vezes nós vamos cometendo todo tipo de atrocidade na vida. Aí vivendo uma vida de promiscuidade desenfreada. E de repente, meus amados, nós não vemos mais uma saída. Porque assim, quando nós chegamos lá no fundo do poço, aí, meus amados, Deus nos chama a atenção. Aí nós vamos lembrar: deve ter algo para mim nesta vida. Deve ter algo para mim nesta vida que eu preciso buscar. Porque da forma como eu estou só, digamos assim, que é um declive. Você vai descendo para o buraco, fundo do poço. Quando nós chegamos no fundo do poço, com tantas escolhas erradas, com tantas decisões erradas, com tantas situações que nós colocamos,
Aí, meus queridos, presta atenção. Nós estamos lá no fundo do poço, presta atenção. Aí você olha para o alto, e aí você vê lá só uma brechinha assim, dizendo: aqui tem luz. Aqui tem luz, e essa luz é Jesus Cristo. Essa luz é o Filho de Deus que se sacrificou por nós na cruz do Calvário para nos justificar e nos libertar, nos remir de todo o mal. Aí, meus amados, veja, muitas vezes nós vamos fazendo escolha na nossa vida, caímos no pecado, cometemos todo tipo de injustiça, tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas Deus é tão longânimo, tão misericordioso, que quando nós olhamos para Ele, para o alto céus, Moisés subiu, atravessou o deserto, a Bíblia está dizendo que ele atravessou o deserto, e ele foi para o monte do Senhor. E lá ele teve um encontro com aquele que somente ele pode mudar a minha história e a sua história. Somente ele pode mudar e transformar aquilo que era maldição em bênção. É isso que Deus faz. Então, querido, todos aqueles que estão perdidos em um mundo de promiscuidade, no mundo de pecado, pode ser alcançado agora mesmo. Só precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar: Senhor, eu peço perdão, me arrependo dos meus pecados, eu peço misericórdia, e eu quero, Senhor, uma nova vida, eu quero uma vida transformada. Mas para isso, meu querido, minha querida, eu e você precisamos querer isso, precisamos almejar algo melhor para nós. Talvez você esteja aprisionado que nem Moisés aí. Moisés, a Bíblia está dizendo que 80 anos, 40 no Egito, 40 no deserto. Quem atrasou o processo? Foi Deus ou foi Moisés? Entenda isso. Moisés cometeu um crime. De repente, ele fica 40 anos após mais 40, então já são 80. Lá no deserto. Quantos de nós, amados, não abandonamos a Deus? Não queremos ir para a igreja. Às vezes já tivemos um relacionamento, ou seja, já tivemos ali um momento de intimidade com Deus ao longo dos nossos anos da nossa caminhada. E aí, de repente, não queremos mais estar com Deus. E aí fazemos, sabe o quê? Atravessamos o deserto e vamos para o pecado. Caímos no mundo, vamos nos prostituir, vamos assassinar as pessoas, digamos, às vezes só com as nossas palavras, com os nossos olhos. Às vezes, meus amados, nós fazemos o quê? Tantas outras coisas, cometendo injustiça e longe do centro da vontade de Deus. Fazendo o quê? Atrasando o nosso propósito. O propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, nós nos atrasamos. Nós mesmos nos colocamos como retardatário daquilo que Deus já deveria ter feito. Deus já teria feito, colocando melhor. Deus já teria feito, mas nós nos atrasamos no processo. Colocamos empecilho. Colocamos situações, e aí o que acontece? O processo que era para ser rápido, muitas vezes se torna longo devido a nossas escolhas, devido a nossas decisões erradas. E aí, meus amados, acontece o quê? Ficamos, digamos ali, vou ficar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho e eu vou ver o que acontece. Quantas pessoas, irmãos, eu encontro, e quando eu falo com elas do amor de Jesus, elas falam que ainda não é o momento. E quantas vezes, irmãos, você está ali, você está anunciando a palavra, e de repente tem uma multidão do teu lado, mas as pessoas estão nem aí. Então, nem aí. Resumindo, elas mesmas estão atrasando um processo de salvação, ou seja, a sua vida em Cristo, uma vida transformada e abençoada por Deus. E aí elas permanecem aonde? No deserto, no mundo, afastado de Deus, do centro da vontade de Deus. Não quer ter um compromisso com Deus. Lamentável, infelizmente, é a realidade nos dias de hoje, mas sempre foi assim. Hoje e antigamente também era assim, e eu profetizo que no futuro
as pessoas possam estar mais sensíveis à voz do Senhor. Mas a Bíblia diz que para que se cumpra a sua palavra, é necessário que se esfrie cada vez mais as pessoas, se endureça cada vez mais o coração humano. Então é um propósito de Deus. Mas, querido, se você tem que entender que você tem chamado. A Bíblia diz que assim muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. A Bíblia diz que todos é ideal que conhecessem a verdade, que conheçam a verdade, para que sejam livres, para que sejam salvos. Mas a Bíblia também diz que nem todos querem ser livres. Mas nós temos que anunciar a mensagem. Nós temos que falar para as pessoas de Cristo, que Cristo salva, que Cristo ele resgata, que Cristo muda a história, que Jesus ele mudou a minha vida e ele também vai mudar a sua. Mas, irmãos, vamos ser verdadeiros e sinceros uns com os outros. Para que haja uma mudança em nós, tem que haver em mim e em você o desejo por isso. Nós temos que almejar por algo melhor. Então, o que acontece? Quando você entende isso, você está disposto a seguir o caminho de santificação. E aí, meus amados, começa o processo. Começa o processo. Aí o que acontece? Esse processo, muitas vezes pode ser longo devido às nossas próprias escolhas no passado. Fizemos a escolha errada no passado. E aí o que acontece? Toda ação gera uma reação. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, depois que eu me converti, rapaz, virou uma luta, uma batalha. Virou uma luta, uma batalha, e parece que eu não tenho mais paz. Primeiro, irmãos, é o processo. Foi escolhas que você tomou lá atrás. E agora o processo de santificação é o quê? Renúncia, meu querido, minha querida. Renúncia, renunciar o meu velho eu, tirar o meu eu e colocar o eu de Deus, colocar o eu de Cristo, colocar o Espírito Santo em nós. Por quê? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, aí o que acontece? Vai começar o processo de santificação. E o processo de santificação muitas vezes é doloroso, porque nós não queremos renunciar ao pecadinho. Não queremos tirar aquilo que desagrada a Deus. Não queremos renunciar aquilo que nos impede de avançarmos e crescermos espiritualmente. Então, é uma luta. Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 7. É uma luta interior que existe dentro de nós. O bem que era para mim fazer, esse eu não faço. Mas o mal que é para mim não fazer, esse eu acabo cometendo. Então veja, esse processo de santificação muitas vezes se torna doloroso porque nós precisamos compreender que eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar às minhas vontades, os meus desejos da carne, para fazer a vontade do Espírito Santo, meus amados. E aí, queridos, começa o quê? Começa essa luta. Começa essa luta. Mas quando você renuncia e você diz, Senhor, eis-me aqui, faz aí a tua vontade em mim, quebranta o meu coração, tira todo o meu eu, tira minhas vontades do mundo, tira os meus desejos pelas coisas da carne, tira os meus desejos pelas coisas erradas, e aí Deus vai fazendo. Deus vai transformando, e aí você se torna, meus amados, a Bíblia vai dizer que aqueles que estão lá em Romanos 8, aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação, ou seja, são novas criaturas. Está lá nos Coríntios também, carta de Paulo aos Coríntios, também, que é uma nova criatura, é uma nova pessoa, ela não vive mais segundo as suas vontades, como nós vivíamos antes. Por exemplo, usar o meu testemunho de vida. Quando eu vivia no mundo, eu vivia na promiscuidade. Todo tipo de pecado eu cometia. Todo tipo. Mas o que acontece? Depois da minha conversão, quando eu entendi que isso era contrário à vontade de Deus, é contrário à sua palavra, desagrada a Deus e não me ajudava em nada o que eu fiz, eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus dos meus pecados. E aí a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus, quando nós se arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal e ele nos justifica diante de Deus. Quando Jesus, meus amados, se entregou na cruz do Calvário, levando sobre si toda a maldição, está lá nos Gálatas 3, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, se você pegar ali, vai dizer que Jesus Cristo levou sobre si o meu
e o seu, tudo da maldição que era nós, amados. Jesus levou, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho primogênito, para se sacrificar em nosso lugar. Então, meus queridos, aqui começa o nosso processo. Começa o processo de santificação, e aí o que acontece? Exige de mim e de você esforço, obediência e renúncia de tudo aquilo que nos aprisionava antes. Porque antes a Bíblia diz que nós somos o quê? Escravo do pecado. A Bíblia diz assim: aquele que é escravo do pecado vive em pecado. Mas a Bíblia também vai dizer que é o seguinte, Evangelho de João: se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Então o que acontece? Quando você entende isso, você tem que entender quem é você em Cristo. Você tem que entender que Jesus se sacrificou em teu lugar, em meu lugar. E por isso, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós somos o quê? Adotados. Nós somos o quê? Adotado através de um alto preço. Jesus se sacrificou, o seu sangue foi expiação lá na cruz para nos libertar, para nos remir. Então o que acontece? Justificados e remidos, amados. Significa, nós somos agora, chegamos diante de Deus com a face descoberta, com ousadia. Veja que o texto vai dizer que Moisés, quando ele percebeu que era o Senhor, ele cobriu a sua face. Porque ele sabia do pecado que ele vivia e Deus é santo. Moisés, quando teve aqui um encontro com o Senhor disse para ele aqui, olha, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Ou seja, primeiramente, Moisés, renuncia o pecado. Primeiramente, Moisés, chega diante de mim somente com veste de santidade, Moisés. Moisés, tu não chegarás diante de mim, Moisés, se não for arrependido, se não for com o coração contrito e quebrantado. Então, da mesma forma, meus irmãos, para nós chegarmos diante de Deus, nós temos que chegar com as vestes limpas, nos esforçando, renunciando o pecado e vivendo para Deus. Amém? Então, entenda que esse propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, cabe a mim e a você também dar o nosso passo de fé. Exige o quê? Fé. Exige renúncia. Exige sacrifício. Porque qual é o sacrifício? De renunciar a nós mesmos. E é a coisa mais difícil que nós queremos renunciar. É algo que nós estamos corriqueiramente acostumados a fazer. É o que nós estamos acostumados a fazer. Então o que acontece? Eu consigo sozinho? Não consigo. Eu só consigo se for o Espírito Santo trabalhando em mim, me orientando, me direcionando, me encorajando e me cobrando. Isso é pecado, isso é errado, isso não pode fazer. Isso você pode fazer, o que glorifica a Deus. Aí muda, meus amados. Nós começamos a andar e nós começamos a ter temor no nosso coração. Então, o que acontece? Nós já não temos mais prazer nas coisas erradas. Pelo contrário, agora nós abominamos. Podemos até pecar assim, mas aí já não é mais uma escolha. Muitas vezes digamos que foi na ignorância, e muitas vezes foi no momento que nós baixamos a nossa guarda, relaxamos que está tudo certo. E aí, meus queridos, o mal está nos observando, e a nossa natureza é fraca, ela é falha, e o inimigo ele sabe como trabalhar nos nossos pensamentos. Ele sabe como fazer com que nós erramos. Então de repente Moisés se deparou com uma cena. O texto vai dizer que Moisés viu que um egípcio estava espancando um israelita. E Moisés de repente pegou uma pedra e macetou a cabeça do egípcio, e aí cometeu um assassinato. E aí ele fez o quê? Foi para o deserto. E aí, lá no deserto ele fica, a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 anos, 4 décadas, é muito tempo, 40 anos. Então, nesses 40 anos, meus amados, Moisés fica ali, ele constitui famílias, e aí Moisés fica apacentando a ovelha do seu sogro, Jetro. Mas, um certo dia, Moisés teve o quê? Um encontro com o Senhor. Deus encontra Moisés, e Deus chama Moisés e fala para ele: olha, Moisés, vou te enviar
a Faraó e lá você vai falar para Faraó que ele liberte o meu povo. Liberte o meu povo. Nesse encontro aqui, queridos, isto mostra que somente por meio de um encontro com Deus, somente com o encontro com Deus, o encontro realmente ali com o Senhor, face a face, muda a nossa história. Quando cada um de nós, querido, tiver um encontro face a face com o Senhor, eu tive esse encontro e Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, a minha família. Então o que acontece? Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Deus, muda a nossa história. Sabe quantas pessoas elas se perdem muitas vezes dentro da igreja porque elas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Elas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque o que acontece? A Bíblia diz que é o seguinte: aquele que nunca caiu, vigie para que não caia. Então o que acontece? O nosso processo é estar sempre em vigilância. Podemos até errar, mas, queridos, quando cairmos, Ele nos ajudará a levantar como Ele levantou Moisés. Então, não há pecado que Deus não perdoe. Se Deus perdoa um assassinato, Deus também perdoa a prostituição, Deus perdoa aqueles que vivem, que estão presos no adultério, Deus perdoa todo tipo de pecado. Não existe pecado que Deus não perdoe. A Bíblia diz que Deus, através do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, quando alguém se arrepende de verdade, se arrepende e pede misericórdia, o sangue de Jesus cobre esta pessoa e aí você realmente pode chegar novamente diante de Deus. Mas olha, deixo aqui bem algo aqui, um alerta. Não permanece no pecado. Abandona e vai viver no centro da vontade de Deus. E isso agrada ao Senhor. Portanto, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus muda a nossa história e essa pessoa pode se tornar livre, liberta de toda escravidão. Após ser liberta, ela adquire o quê? A condição para libertar outras pessoas do mal. Foi assim que aconteceu comigo, também acontecerá com você. Em nome de Jesus, eu já vou profetizando na sua vida. Então, meus amados, preste atenção, o anjo do Senhor aparece a Moisés. Algumas ocasiões, quando a Bíblia menciona o anjo do Senhor, aqui no verso 2, não está fazendo referência a um simples anjo. Neste caso aqui, é o próprio Senhor Jesus, meus amados. É o próprio Senhor Jesus que apareceu, que se manifestou algumas vezes ao mundo, mesmo antes de ser concebido em forma humana. Então, o anjo do Senhor, aqui a partir do verso 3. Como o Senhor o atraiu Moisés. A curiosidade aqui de Moisés, em ver a sarça ardente, o levou ao maior milagre da vida dele, meus amados. Da mesma forma, se o ser humano for sensível à voz de Deus, situações incompreensíveis que às vezes você fala, eu não compreendo isso, vivenciadas principalmente por ele, poderão ser o quê? Usada para o seu próprio crescimento espiritual com Deus. Então veja, meus amados. E aqui Moisés tinha o quê? O que todos aqueles que são de Deus devem ter o quê? É visão. Presta atenção aqui no verso 4. É visão. Visão. Ou seja, ele sabia que a glória do presente, como princípio no Egito, principalmente como ele era o quê? Era um cara ali, digamos, um príncipe, né? Ele estava ali naquele momento no Egito como um príncipe. Ele vivia como um príncipe na casa de Faraó. Como um príncipe do Egito. Não poderia ser comparada a do futuro que ele ia viver, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, do verso 24 ao verso número 27. Por isso, fez escolha certa, irmãos. Fez escolha certa. Ele obedeceu e viu a glória de Deus e ouviu a voz do Senhor. Nem mesmo todo o esplendor do Egito se aproximava da grandeza que estava sendo revelada aqui a Moisés. Então, aqueles que obedecem a Deus serão honrados por Ele. Honrado por Deus, meu irmão. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a obedecer, que o próprio Deus te honrará para o louvor e glória dele. E aqui no verso 5, ou seja, precisamos tirar o quê? Os impedimentos que antes, queridos, não dava certo.
não fazia com que nós chegamos diante de Deus. Precisamos remover o que nos impede de nos chegarmos diante de Deus. Falei aqui de diversas situações, citei diversas formas, dando como exemplo para nós entender. Então, antes de falar com Deus, Moisés teve o quê? Que tirar aqui as sandálias dos seus pés. Isso significa que a revelação espiritual só vem para os humildes. Moisés tira antes a sandália para saber aonde tu está pisando, Moisés. Então aqui, queridos, aqueles que são humildes de coração, têm um coração contrito e quebrantados, e isso, meus amados, é algo muito bom. Então, aquele que deseja conhecer o Senhor, aquele que quer conhecer o Senhor, deve se esvaziar dos preconceitos desta vida, da religiosidade, do orgulho, da vaidade, da dúvida e muitos outros sentimentos ruins que impedem de se chegar diante de Deus. Então, meus amados, em outras palavras, nós precisamos deixar o quê? O interior limpo. O nosso interior limpo, ou seja, nosso coração tem que estar o quê? Purificado de todo o pecado, para poder receber a maior dádiva que o Senhor possui, que é o Espírito Santo. Então, veja que Deus exige de nós o que? Santidade. A Bíblia vai dizer, meus amados, sem santidade a qual ninguém verá a face do Criador. E aqui a partir do verso 7 ao verso 9, o soberano Deus aqui, ele vê, e ele ouve e desce para socorrer aquele que o invoca. Então hoje você tem essa oportunidade de invocar o nome do Senhor. Você tem essa oportunidade de invocar o nome do Senhor. Ele conhecia minuciosamente o sofrimento do povo hebreu. Deus conhecia, meus amados. Por isso, ao declarar que ouviu o sofrimento, o clamor deles, ou seja, decretou que desceria para agir em favor dos necessitados. É isso que Deus faz. Quando ele desce, experiências grandiosas acontecem na vida daqueles que o invocam o seu santo nome. O livramento não viria de Moisés somente como homem, mas do próprio Deus. Infelizmente, muitos, queridos, depositam a sua confiança em homens que eu digo homens ou mulheres. Eu confio no meu pastor. Claro que nós temos que confiar e crer que o trabalho que ele está fazendo não é maravilhoso, mas está além do nosso pastor, está além das forças humanas, está além do nosso pastor. Ou seja, eu creio que aonde você congrega, você tem um pastor da tua confiança, que é aquele que realmente está à frente da obra, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que se esforça, que realmente é um homem que tem temor e tem reverência a Deus e que vive aos pés do Senhor, buscando direcionamento para cuidar das ovelhas do Cordeiro. Então nós temos que confiar como pessoa, mas Deus tem um pastor Josué, que é o nosso pastor. Temos a quem ele serve e a quem eles têm buscado para cuidar da vida de cada um de nós. Então, nós somos apenas, queridos, instrumento na mão de Deus. O ser humano é apenas instrumento na mão de Deus. E quem vai fazer todo o resto, o impossível, é o Senhor. Amém? Então, quando ele desce, experiências grandiosas acontecem. O livramento não viria somente através de um homem chamado Moisés, mas através do próprio Deus. Infelizmente, muitos, queridos, depositam sua confiança nas pessoas. Buscam muitas vezes achando que as pessoas não vão errar com elas. E quando as pessoas erram com elas, ela abandona o ministério e cai no mundo. Agora eu não vou mais viver esse negócio de fé, buscar Jesus. Lá naquela igreja só tem pessoas que vivem uma vida errada, que me deixaram na mão. Meu querido, minha querida, quando você olha para o homem, você está errado. Permaneça, volte para a casa do Senhor e busque o Cristo, aquele que se entregou por você na cruz. E o teu pastor abençoe ele, ajude ele, sabendo que ele é um homem falho e ela é uma mulher falha que cuida. Mas ele precisa de pessoas para os ajudar. Lá na frente o sogro de Jetro vai falar para Moisés: Moisés, está muito pesado, Moisés. Distribui aí em pequenos grupos. Vamos lá, coloca 10 aqui, coloca tanto ali, 50, 100 e assim por diante. O que acontece? Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Então não abandone, ou seja, apostando da fé, achando que você está fazendo a coisa certa. Não, você está indo para o caminho errado, está saindo do centro do propósito de Deus. Isso não é bom para você e nem para a sua família e aqueles que estão em volta de você. Então, meus queridos, quando se frustram? No entanto,
Quem apela ao Senhor e manifesta a fé nele, experimenta o seu poder e a sua glória resplandece sobre cada um de nós. E aqui no verso 10, o encontro com Deus era o que? Indispensável para o início do trabalho de Moisés, para a vida de Moisés. Então o que acontece? Eu e você precisamos ter esse encontro, meus amados. Um encontro genuíno. E hoje é o dia, é agora, para nós concluirmos essa mensagem. O momento é agora, o momento é hoje. Então, eu te convido agora, em nome de Jesus, que você coloque a tua vida diante do Senhor, porque o encontro com Deus é indispensável na vida de cada um de nós. Talvez você diga, olha, eu não tenho uma igreja para congregar, eu não sou crente, mas todos nós, eu já passei por esse processo, eu sei muito bem falar sobre isso. Eu vim do mundo, meus amados. Eu não nasci num berço cristão, eu não nasci num berço evangélico, eu vim conhecer Jesus já nos 30 anos de idade. Então o que acontece? É terrível esse longo caminho, mas as próprias escolhas erradas que eu tomei, chegou um momento que eu tive que olhar para o alto. E foi de lá que veio o meu socorro, e eu clamei a ele por misericórdia, eu invoquei o seu santo nome, e ele falou comigo, e ele me resgatou a minha família, resgatou aqueles que estão em volta de mim, e hoje nós seguimos o quê? No processo de santificação. Todo dia é dia de renunciar a alguma coisa, todo dia é dia de lutar contra alguma coisa, porque é o processo de santificação, mas não é um fardo pesado não acho que é pesado, porque Jesus, a palavra do Senhor vai dizer em Mateus, no capítulo 11, que o seu fardo é suave e leve. Então, devemos aprender com Jesus, que ele é manso e humilde de coração, e tomar o nosso fardo pesado e entregar. Então, hoje você pode entregar o seu fardo pesado, aquilo que tem te trazido tristeza, tem deixado o vazio da tua alma cada vez maior. Muitas vezes você está tentando preencher pelas coisas do mundo, e isso não vai te ajudar. Eu te garanto, eu também já passei por esse processo, eu sei muito bem. Eu fazia de tudo para tentar me preencher aqui. Mas sabe quem preencheu esse vazio, quem curou? Foi somente Jesus. Um dia eu falei, Senhor, não tem nada nesse mundo que preencha isso aqui, essa tristeza, esse vazio, eu estou sempre buscando algo nesse mundo e não consigo ser preenchido, e ele me revelou no meu coração dessa forma. Eu sou suficiente, com as seguintes palavras, eu sou suficiente para você e você não precisa de mais nada. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, então me dá. E ele guardou, ele preencheu, ele tirou tudo aquilo que doía, ele removeu tudo aquilo que impedia de estar com ele, e cada dia eu vou seguindo esse processo de santificação, renunciando às coisas do mundo, renunciando à minha própria natureza, renunciando às coisas que o inimigo coloca na nossa frente e buscando aquilo que Deus tem para mim. Então, esse é o processo. Então, meus amados, hoje é indispensável através dessa mensagem, hoje é o início do que você tem que colocar. Então agora, para você entender, Moisés, para que ele começasse o seu trabalho, ele receberia o quê? Capacidade para suportar as dificuldades. Deus vai te capacitar a suportar a dificuldade, mas Deus estará contigo, ele não vai te abandonar da missão que Deus tem para a sua vida. Deus deu uma missão a Moisés, assim não agiria mais por conta própria a Moisés, mas sim com o cajado na mão que Deus o deu. Deus deu o quê? Autoridade. Deus deu o quê? Ânimo. Deus deu o que? Vigor. E aí Deus vai dando o que a Moisés? Aquilo que eu e você precisamos, irmãos. É andar com o próprio Deus, caminhar com Ele. E se nós queremos caminhar com Deus, temos que se submeter a Ele e a sua palavra. Obediência à palavra correta. Quando ele matou um egípcio, Moisés subiu ao Monte Sinai como um simples pastor de ovelha. E desceu do Monte Sinai como um líder de uma nação de cerca de 3 milhões de pessoas. Presta atenção. Você agora, talvez você diga, não tem nada para mim, tudo que tem em mim é terrível, eu só vejo coisa errada na minha vida. Mas na hora que você se chega aos pés do Senhor, que você tem encontro com Ele, o mal é dissipado. E aí entra o quê? O Espírito Santo. Então eu te convido agora em nome de Jesus. Faça uma seguinte confissão comigo desta forma. Me acompanhe nas seguintes palavras. Senhor Jesus, Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos.
Senhor, e eu te peço, Senhor, perdão dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de todos eles que eu já o cometi. Senhor, me cobre com o teu sangue. E agora, Senhor, faz a sua vontade em mim. Venha o teu reino sobre a minha vida. O teu reino de paz, o teu reino de justiça, o teu reino de amor. E que o teu amor, Pai, esteja sobre o meu coração e que eu aprenda, Senhor, com o Senhor a cada dia, Pai, em cada passo que eu der, o Senhor esteja na frente e o Senhor esteja na retaguarda, me ensinando, me capacitando e me libertando. Em nome de Jesus, você recebe, diga assim, amém, eu recebo. Então agora eu, como aqui um mensageiro do reino de Deus, eu te oriento, procura uma igreja evangélica, procura uma igreja que prega os princípios bíblicos da palavra e permanece mesmo em meio às tribulações. Porque Deus é justo e fiel para nos ajudar em toda boa obra. Amém? Então vamos orar. Vamos agradecer agora ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda, a mim e a você, muita graça, muita paz e que a luz de Cristo permaneça em nós para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça nós te damos e nós te bendizemos. Senhor, nós te louvamos e nós te exaltamos, porque tu és um Deus grande, tu és um Deus soberano. Senhor, nesse instante nós te humilhamos na tua presença. Nós colocamos agora, Senhor, como os pequeninos, como homens e mulheres, ó Pai, que precisa de ti. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, o nosso pecado, sara nossas feridas, cura nossas chagas, lava-nos com o esopo, Pai. Lava-nos, Senhor, com água e sal, para que nós possamos chegar diante de ti, Pai, com mais profundo, Pai, coração contrito e quebrantado e um espírito reto, te obedecer, como disse o salmista na tua palavra. E a tua palavra diz, Pai, todo aquele que invoca o nome do Senhor alcança a misericórdia, pois nós te pedimos no dia de hoje. Pai, alcança-nos com a tua misericórdia, com o teu amor, toma-nos em teus braços, ó Deus, como crianças recém-nascidas, que anseia pelo leite materno de sua mãe, assim somos nós diante de ti. Em nome de Jesus, Pai, guarda-nos do mal, guarda-nos de nós mesmos, livra-nos das armadilhas do inimigo e nos reveste-nos de todas as tuas armaduras de Cristo Jesus e dai-nos, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, o caminho de santificação, o caminho, ó Pai, que realmente nos leva a ti, para o alto, para nosso novo lar, o nosso novo lar celestial, que é a Nova Jerusalém. Mas enquanto, Senhor, nós permanecemos nessa terra, que o Senhor nos ajude a permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra. É isso que nós já te pedimos e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, todos digam amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E obrigado pela sua companhia.